senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o concelho de Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro é um pequeno concelho que faz parte da grande região da Bairrada. Todos sabem o que é a Bairrada. É formada por vários concelhos, este de Oliveira do Bairro, uma parte do distrito de Aveiro, o concelho de Águeda, o da Anadia, o da Mialhada, o de Cantanhede, o de Vagos e até uma faixa ao norte do distrito de Coimbra. É tudo isto que faz a Bairrada. A Bairrada tem este nome porque os solos são constituídos fundamentalmente por argila, por barros. Bom, e durante a Idade Média era uma região muito pobre. Na Bairrada não há castelos, não há mosteiros, não há grandes espaços senhoriais. Era uma terra povoada apenas por raros casais póvoas, como diziam, póvoas de colonos, que os donos da terra, porque isto foi sempre uma terra que pertenceu a grandes fidalgos, punham ali casais a rotear pequenas parcelas da terra com muito trabalho, porque a terra era pobre. E é curioso que é exatamente dessa pobreza que veio a resultar o progresso e a riqueza da terra. A história aqui de Oliveira do Bairro nunca foi escrita, mas penso que nas suas linhas gerais é a seguinte: nos séculos X, XI, XII, isto é uma região litoral, fica perto do mar e está sujeito aos ataques flagelantes dos normandos. Os normandos andaram aqui muito por estas zonas. Olha, ainda hoje há zonas do litoral onde predomina um tipo loiro que suponho que tem essa origem. Não só dos normandos, também dos sarracenos. Eram terras de violência. É por isso que não se instala aqui sequer um mosteiro. Bom, mas pelo século XIII, XIV, começa a prosperar o cultivo da oliveira. Isto chama-se oliveira, e a palavra olivária, que é como aparece, ou ulvária, não significa uma oliveira, significa um conjunto de oliveiras. Começa a prosperar a oliveira e a vinha, que eram produtos que se exportavam. Quer dizer, as pobres famílias que se tinham instalado aqui nos vales, junto dos rios, agora já tinham essa nova riqueza. Azeite e vinho eram os produtos da exportação portuguesa. É isso que explica que em 1514 Oliveira do Bairro já é suficientemente importante para que o rei Dom Manuel lhe dê floral, é vila. Claro que não é assim uma vila notável, a gente vê isso pelos templos. Os templos, quer da vila, quer das freguesias, são relativamente modestos, mas é uma vila que progride no século XVIII, muito, por uma razão. No século XVIII, o rio Voga deixou de correr para o mar, alargou a toda aquela baixa de Aveiro. A cidade de Aveiro ia desaparecendo, ficou quase sem habitantes. Muitos deles vieram aqui para Oliveira do Bairro. No século XIX, há outro grande passo em frente, é o comboio. Agora o comboio passa aqui no centro do concelho, aqui carrega os produtos da terra e começa então a fazer-se uma coisa, a cerâmica. Já que isto é a Bairrada, país do barro, vamos lá explorar o barro. E começam a sair daqui vagões e vagões de materiais que ajudam à reconstrução de todo o país que se dá depois da Revolução Industrial.
Se não me engano, é esta, em largos traços, a história da Bairrada. Claro, depois do comboio vem a autoestrada. Com a autoestrada, isto hoje é um lugar extremamente central. Isto fica a poucos quilómetros de Aveiro, fica a 40 quilómetros de Coimbra, fica a 70 quilómetros do Porto. É um dos pontos mais centrais do país. E isso é que explica o seguinte: o concelho tem 87 quilómetros quadrados, é dos mais pequenos do país. Pois bem, a população é de 23 mil habitantes, isto dá mais de 200 habitantes por cada quilómetro quadrado. Nós que estamos habituados a ver exatamente o contrário, concelhos muito grandes, populações muito pequenas, vemos que aqui é o contrário que se passa. E notem, aqui não há, apesar dessa gente toda, não há desemprego, antes pelo contrário, há mais empregos do que pessoas. Eles estão aqui a receber de braços abertos quem quer que venha de fora. Há trabalho para todos, assim houvesse gente para o trabalho. Na história moderna quer dizer depois do comboio, de Oliveira do Bairro, há duas grandes realidades. Uma é o barro, como veem, tudo isto é barro até uma grande profundidade, são realmente grandes camadas de barro. E é o barro que vai dar as várias indústrias cerâmicas. A outra é o leitão. O senhor telespectador está farto de ouvir falar e talvez de provar o leitão da Bairrada. Bom, o leitão também tem a sua explicação histórica. Vamos primeiro falar no barro e depois falo-vos no leitão. O barro vem da barreira e depois sofre várias operações. Tem que ser moído, é misturado, porque só se obtém uma massa de tijolo vigorosa com mistura de vários barros, depois é laminado, finalmente faz-se o tijolo depois é enxugado, arrefecido. Devo dizer que aqui, nesta região da Bairrada, há numerosas fábricas que trabalham com base do barro e a produção por dia é de cerca de 1 milhão de peças. 1 milhão dá quase para construir uma cidade. Aqui na Bairrada, uma grande parte da população está ligada ao barro. De uma forma ou de outra, as famílias estão ligadas às muitas indústrias do barro. Um outro patamar da arte cerâmica é o do mosaico. Bom, como todos sabem, o mosaico serve ou para cobrir o chão ou para fazer os lambris nos corredores. Há muitas fábricas de mosaicos aqui na Bairrada. Eu escolhi esta por uma razão. Esta é, no ramo, a principal empregadora.
é uma empresa que exporta para todo o mundo, tem nesta altura 4 salões de exposição em Paris, e em Paris muita gente compra deste mosaico, e disseram isto que me surpreendeu, até em Itália. A Itália, naquela lindíssima cidade de Módena, tem um salão de exposições e estão a vender mosaicos em Itália. No país do barro, o primeiro degrau são as paredes de terra amassadas com água, simplesmente. O segundo é já o adobe com cal e com barro. O terceiro é o tijolo já cozido no forno. O quarto é já a cerâmica do mosaico, dos pavimentos, dos lambris. Bom, e as 5 estrelas são a porcelana. Eu estou agora a falar-lhes numa casa que fabrica porcelanas das mais bonitas que se fazem em Portugal. Olhem, por exemplo, isto é o crioula, o bacalhoeiro, que está um bocado ligado à minha vida, porque eu já aqui fiz um dia uma viagem pelas praças portuguesas do norte da África. Bom, mas esta, reparem como isto é bonito. É um monograma, isto é um J, Joana, e isto é o F de Fernando. Aliás, tem os nomes aqui, Joana, Fernando. E pediram a todos os convidados que pusessem aqui os seus nomes. E depois tiveram esta ideia absolutamente encantadora. Pegar no prato autografado pelos convidados, mandarem fazer aqui uma edição e a todos ofereceram a lembrança do seu casamento. Reparem, isto é um prato americano, é português, claro, é feito aqui, mas é encomendado por uma firma americana. E aqui à volta tem um lindíssimo versículo do Corão. O versículo diz que, então, os roxinóis do paraíso cantaram nas árvores doces e santas melodias, proclamando nos céus um sincero amor a Deus. É o que está escrito aqui à volta. Bom, milhares destes pratos foram vendidos para os Estados Unidos. E dizem a verdade, os rocinóis de todo o mundo proclamam um santo amor a Deus. Isto é a caneca do Presidente Bush, o Presidente Bush pai. Está na biblioteca dele, uma peça igual a esta, e era por aqui que ele bebia o café. Naturalmente que num concelho que era todo de barro, não podia haver grandes monumentos religiosos, porque as capelinhas das aldeias eram feitas de adobe de terra. Adobe de terra é a terra amassada com água, é claro, dura pouco tempo, ao fim de uma centena de anos, a parede desfaz-se. De maneira que não há grandes igrejas. Esta mesma em que lhe estou a falar, e que aparentemente é um grande templo, também foi feita de adobe. Foi inaugurada em 1901, como estamos no ano de 2001, está agora a fazer os seus 100 anos. 100 anos, e é espantoso como paredes de adobe desta altura se mantêm de pé. É a igreja da Oian,
a matriz da Oiã, e há uma história bonita aqui para contar. Veem este altar magnífico, de talha do século XVII. Aqui as paredes estão revestidas de pintura, é uma pintura, enfim, regional, não se pode dizer que sejam obras-primas, mas é uma pintura interessante, também do século XVII. Pois bem, todo este conjunto veio de fora. Veio de fora porque, quando estavam a fazer a igreja, aqui, os moradores da Oiã, camponeses, que ajudaram a fazer o templo com dias de trabalho de graça, que iam trabalhar, eles não tinham dinheiro, davam trabalho. Bom, e uma noite, com 24 carros de bois, foram por essa serrania até Coimbra. Em Coimbra havia a igreja do convento de Santana. Estava abandonada, estava a cair de podre, aquilo não servia para nada, e eles foram lá, carregaram o altar-mor, que é aquele, carregaram os quadros, carregaram as imagens, carregaram até os cadeirais onde se sentavam as freiras, e tudo quanto se aproveitava foi aqui amorosamente montado. E hoje é uma das atrações do Concelho de Oliveira do Bairro. Esta igreja foi construída em substituição de uma outra, muito pequenina, que foi demolida. Foi demolida, mas todo o recheio foi cuidadosamente guardado aqui na Igreja Nova. Eu estou a ver uma parte desse recheio. Reparem, peças, isto é um São Pedro dos princípios do século XVI. Um São Sebastião que também me parece quinhentista, é de pedra. Aqui estão figuras de presépio, figuras que ainda se inspiram um pouco nos presépios de Machado de Castro. Isto é uma belíssima imagem barroca, é uma peça muito boa. Bom, há aqui tesouros, e ainda bem que os conservaram e que vão agora fazer um Museu de Arte Sacra. Por agora, como veem, está em organização. O leitão é uma das riquezas aqui da Bairrada. Toda a gente, quando vai de Lisboa ao Porto, ou de Porto a Lisboa, para na Bairrada, para provar o famoso leitão da Bairrada. Bom, ele às vezes já não é da Bairrada, hein? Porque tanto se consome, que mandam vir leitão de fora, e eu acho que o leitão que agora estão a comer já não é tão bom como o que eu comia ali há 50 anos. É uma coisa a ter atenção, é a qualidade. O verdadeiro leitão da Bairrada nasce aqui, é nestas quintas, nestes casais. Toda a gente tem alguns animais que sabem que uma marrã tem 2 ninhadas por ano e uma ninhada tem 10, 12, 13 leitõezinhos. De onde é que vem este costume do leitão da Bairrada? Eu nunca vi a explicação, portanto o que lhes vou dizer é o que eu penso, mas é pelo menos muito possível. Estas terras, que tinham donos, grandes fidalgos, eram afloradas, quer dizer, dadas à exploração, a casais de camponeses com a obrigação de pagarem todos os anos uma pensão. Era o foro, pagar o foro. E do foro fazia parte, quase sempre, uma coisa que aparece, o corazil, outras vezes o quadrazil, outras vezes o friame. Era um presunto.
um presunto. Ora bem, uma família que para ter a sua terra tem que dar um presunto ao dono, tem de criar um porco. Mas já viram, para criar um porco é preciso ter a marrã, e a marrã não dá um porco por ano. Tem 2 ninhadas, se for a 10 cada um, são 20 pequenos animais. Pequenos animais, eu pensei que eles se alimentavam aqui com os produtos da terra, eu próprio estou-lhes a falar diante de uma pilha de abóboras, que é uma das formas de alimentar estes bichos, mas é claro, não iam alimentar 20 animais, comiam-nos enquanto eram pequenos. Aqui está como, para pagar o foro enfitêutico ao senhor feudal, o camponês introduziu um hábito alimentar que chegou aos nossos dias. O leitão da bairrada, e que é uma das grandes atrações da região. Bom, mas um animal que é inteiramente alimentado a leite tem um sabor enjoativo, sabe ao leite, enfim, e por isso, para lhe tirar esse sabor, metiam-lhe no interior uma pasta fortemente aromática, aqui é formada só por pimenta, muita quantidade, alho moído e sal. Depois é cozido com uma linha e é claro que isto, quando vai ao forno, vai cheio de pimenta, alho e sal e portanto, toda a carne do leitão fica impregnada desses sabores. Isto é muito curioso, reparem, esta receita que nasce da pobreza dos habitantes, dos casais destas terras quase desertas. Esta receita que lhes permite comer o animal recém-nascido vem a transformar-se com o tempo numa das coisas mais apreciadas do paladar português. O senhor telespectador talvez se interesse em saber que daqui, destes leitões, todos os anos veio uma encomenda para a Casa Real de Inglaterra. Claro que em Oliveira do Bairro há muito mais que ver que o barro e o leitão. Mas o que eu quis pôr em evidência foi esta situação de uma região que há 50 anos era puramente rural. As pessoas viviam do magro e duro amanho do campo e passavam grandes dificuldades. E no espaço de meio século se transforma numa progressiva cidade industrial a caminhar para a frente, com a população a crescer todos os anos e a viver cada vez melhor. Acho que nesse sentido, Oliveira do Bairro é uma lição para muitos portugueses.